Chegou, eu olhei em cima da mesa, ela falou assim, isso aqui é o que a mamãe conseguiu comprar para você. Eu sei que você vai conseguir muito, mas isso aqui é o que a mamãe dá conta. E aí eu olhei para os pães, tinham só 4 pães. Naquele dia não tinham 8. Ela falou assim, a mamãe hoje não teve dinheiro para comprar pão para todo mundo. Mas nem, eu fico emocionada de falar, mas nem por isso a gente vai passar necessidade. A mamãe vai partir os 4 pães e todo mundo vai comer. Naquele dia, com 5 anos, eu fiz um propósito. Eu olhei para aquela mesa e falei, eu vou viver para que na vida dos meus filhos nunca falte pão e estudo. Esse foi meu primeiro propósito, aos 5 anos. Eu vivi alucinadamente para que o dia que eu tivesse filhos, eles pudessem estudar e nunca faltasse o que comer na minha casa, que eles não passassem vontade. Graças a Deus, esse foi o primeiro propósito e graças a Deus eu cumpri esse propósito. Então, eu sempre falei para os meus filhos, não vou deixar casa para vocês, não vou deixar terreno. Tudo que eu vou ganhar, eu vou gastar tudo. Mas o que vocês precisarem em termos de estudo, vocês podem contar comigo. Congresso, faculdade, livro. Ai, mas eu quero estudar. Estuda mesmo, estuda tudo que vocês quiserem estudar. Esse era o meu primeiro propósito de vida. Então, os propósitos e os sentidos, eles vão mudando. Hoje, se você perguntar assim, André, qual é o seu propósito hoje? Eu falo que hoje eu renovei meu propósito. Eu falo que eu ainda quero que um dia, e esse é o meu propósito, de tentar burlar o sistema, que aí eu jogo ele lá para frente. Meu propósito é que um dia, e eu vivo para escrever isso, essa história, é que um dia os meus filhos coloquem o filho deles no colo e digam para os filhos deles, vocês mereciam ter conhecido a avó de vocês. Pensa numa mulher boa, trabalhadeira, engraçada, justa, honesta. Eu vivo todos os dias para que meus filhos um dia contem para os filhos deles a minha história com muito orgulho, sem ter vergonha. E esse é meu propósito. Então eu acho que é isso. O sentido da existência, a gente vai construindo. E não precisa ser também um mega sentido. Por exemplo, eu quero ir para a Europa e conhecer tudo quanto é país, castelo. Isso é um sentido. Depois que eu for lá e conhecer os castelos que eu tenho vontade, eu vou ter outros mini sentidos. Então, são sentidos que são pequenos, que são grandes, que são em relação à sua história, que são em relação à história do outro. E assim você vai sempre tendo um motor que te puxa para frente. Mas e quando você se depara com pessoas no seu consultório, por exemplo, que perderam esse sentido e elas não conseguem enxergar isso com essa possibilidade? Era criar o filho morreu. Não consegue. Era criar o filho morreu, o sentido acabou. Nesse caso o sentido acabou, mas parece... Mas você entende, o que é o novo sentido parece depois que disso? tem pessoas que perdem o sentido, Robertinho, assim... Você realmente você olha e tá tudo certo, assim, e ela, sabe, perdeu o sentido. Né? E nem é porque tem tudo, não dá conta de implantar, de modificar. Como que a gente ajuda uma pessoa dessa? É por isso que ela tá em terapia, né? Porque é não ter, na verdade, não sei se ela perdeu, por isso que ela tá lá, ela é isso. Não sei se ela perdeu o sentido, talvez ela nunca tenha tido, né? Porque às vezes a gente coloca sentido nos outros. Igual assim, eu recebo muita mãe em consultório que os filhos estão casando, estão saindo de casa. Semana mesmo atendi um online. Ah, meus filhos casaram, os 2 filhos médicos, os 2 saíram de casa. Agora minha vida não tem por que existir. O casamento nunca prestou, a profissão nunca foi bem sucedida, segurou o casamento para poder criar aqueles 2 meninos, um casamento péssimo, horroroso, de um marido desrespeitoso. Agora os filhos casam, vão embora, agora eu vou sustentar minha vida por quê e para quê? Então é muito perigoso também colocar o seu sentido no outro. O seu sentido precisa estar em você. Ah, eu tô trabalhando, eu tô fazendo minhas coisas para que meu filho seja um homem honesto, para que meu filho não passe pelo que eu passei. Esse é o grande erro. Na verdade, seu filho precisa ter o mínimo para que ele seja um ser humano viável. Essa história de, meu filho não vai faltar o que faltou para mim. Isso é um erro que a gente tem cometido. Essa super proteção que a gente quer ter, que com a gente foi diferente, com meu filho não vai acontecer. E aí, talvez seja o motivo da gente estar formando esses adultos crianças. Frágeis, que vêm de uma geração... E é engraçado como há uma troca, né? Uma geração forte cria uma geração fraca. Aí uma geração fraca cria uma geração forte. Você vai vivendo nessa escada, né? Então, por exemplo, a nossa geração foi uma geração muito forte. Você começou a trabalhar com que idade? 14, 15. Pronto. Tinha problema trabalhar com essa idade?
Não, demorei. Tinha, já tava velho. Já tava velho. O Robertinho começou com 8, eu acho. Podia ter trabalhado muito antes, velho. Já tava perdendo tempo. Você tem filho de 8? Tem de 9. Ele trabalha? Não, mala. Não, e ele é o mais mala ainda. Porque ele, além de não trabalhar... Você lembra que antes da gente começar, eu te falei que o mais velho é bem responsável, é estudioso, você não precisa ficar acelerando ele, não. Você põe a regra ali e chega, tá feito. O mais novo, que é o de 9, ele não trabalha. E outra coisa, se não for no ferrão, não estuda também não, entendeu? Tem que estar... E aí a gente morre de medo de meter o ferrão, né? Engraçado, né? Minha filha virou... Eu não tenho muito não, assim, entendeu, né? A Amanda virou hoje e falou assim, pai, que idade que é adolescente? Com qual idade que eu vou ser adolescente, né? Pesado, hein? Eu falei assim, pô, depende, né? Depende de que. Eu falei, por exemplo, o vovô Cezinha, que é meu pai, falei, meu pai não foi adolescente. Meu pai, ele foi criança. Quando ele teve 10 anos, ele já teve que trabalhar e já teve que virar homem. Então, virou assim, adulto. Ele de criança, ele pulou para adulto, assim, ele não passou essa fase de adolescente. Então, acho que talvez você tenha que passar por essas fases também, né? Às vezes, no caso dessa geração que foi forte, a gente pode ter tirado essa fase de adolescente. E talvez por isso eles não tinham nem tempo pra ter problema. Não sei se a gente tirou. Eu acho que era uma adolescência diferente. Era uma adolescência com mais responsabilidade, era uma adolescência com mais sentido. Não tem como tirar a fase, não. 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 Eu me sinto adolescente até hoje. Pronto. Minha mulher vive falando, vira homem, até hoje você parece menino, você quer ficar brincando. Na verdade, nós vivemos, só que nós vivemos uma adolescência que foi uma adolescência. E não estou aqui levantando pauta, falando que a nossa geração foi melhor, que a educação anterior era melhor. Só estou dizendo o que aconteceu. Nós não podíamos certas coisas. E assim, as coisas aconteciam. Então, assim, se a gente queria alguma coisa, a gente tinha que correr atrás. Não houve um corte na nossa vida, não houve um corte na vida do seu pai. Não é igual um filme que a gente recorta um período. Ele foi adolescente, só que ele foi o adolescente do tempo dele, com as responsabilidades que lhe eram pertinentes, daí pra frente. A questão é que a gente vive uma adolescência atualmente, uma reedição da adolescência, com muita permissividade. Entrando um pouco no filme, né, adolescência, né, já no episódio 1. A primeira questão do episódio 1, em que momento da humanidade nós entendemos que uma pessoa de 13 anos pode andar na rua sozinha sem dar satisfação para os pais? Porque aquele menino estava sozinho aos 13 anos, os pais não sabiam onde ele estava e o que ele estava fazendo. Eles só foram saber e entrar em contato com essa informação no momento do crime. Em que momento da humanidade nós entendemos que uma pessoa de 13 anos pode estar na rua sozinha, sem dar satisfação, sem os pais saber o que ele estava fazendo? Você com 13 anos, você podia fazer isso? Não. Nem, assim, eu trabalhava, mas minha mãe sabia onde eu estava, e eu tinha a hora de chegar. Dia de semana, com 13 anos, por exemplo, era 9. E, por exemplo, na sexta, se eu ficasse, não tinha aula no dia, eu podia ficar na rua brincando até 11, por exemplo. Mas era na porta da minha casa. Minha mãe estava lá. Ela não me chamava. Meu pai dava um assovio, eu entrava. Robertinho, nós podemos reclamar uma coisa dos nossos pais. Eles não foram carinhosos. Nós viemos de uma geração que os pais não sabiam demonstrar afeto, mas eles eram presentes. Eles davam notícia de onde você estava. E ai, se alguma coisa acontecesse fora desses quadros. Ai. O pior é que eu não dava notícia de onde eu tava. Você já era rebelde desde sempre. Cara, eu tenho certeza, assim. Tipo, eu lembro de vezes que eu saí de casa e voltei 2 dias depois. Não, assim. mas com quantos anos, Cabeleira? Não era com 13, A primeira vez que eu saí de casa e dormi sem avisar, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, assim. Você é a exceção da regra. Pode ser. Não, e tomou uma esfrega também. E eu lembro você não que, chegou tipo assim, aí com 17, eu fiquei uns 4, 5 dias fora de casa. E aí eu lembro até hoje que eu com 17 eu já sei onde você andava. Então, eu lembro até hoje que eu ficava com medo de voltar pra casa. Porque o negócio foi estendendo, tipo assim, fiquei 3 dias sem avisar. E por que você tinha medo de voltar pra casa? Porque eu falei assim, pô, meu pai vai me esculachar. Pra caramba. Então você era rebelde, mas tinha consequência a sua rebeldia. Não, eu sabia que ia ter consequência, né?
Mas eu vi uma parada interessante, porque assim, eu tinha certeza que meu pai ia me esculachar. Aí eu falava assim, puxa, eu vou postergar. Só que aí, você tá me falando que com 17 anos você saía de casa, ficava muitos dias fora de casa. Isso diz a respeito do seu comportamento. Você era um adolescente rebelde. Só que, na sua época, existia causa e consequência. Você até podia ficar, mas você ia ter um esculacho em casa ou não ia? Então, na verdade, depois de 5 dias eu descobri que não teve esculacho. Aí você ficou sem vergonha. Porque meu pai achou que eu tinha morrido. Doido, Meu pai achou que eu tinha morrido. Aí ele falou assim, meu filho, não faz isso com o papai mais não. Por que você fez isso? Não faz isso com o papai mais não. 5 dias fora de casa, sem falar nada, sem avisar nada. E daí pra frente, nunca mais teve esculacho? Não. Sim, já rolou já. Mas nessa eu acho que pegou ele de surpresa, assim, a minha chegada. Mas você tinha medo, assim, não tinha? Porque seu pai esculachava? Tinha demais.